E aí, você já parou para pensar no quanto o fundo do mar é cheio de mistérios? Sério, é como um grande filme de suspense onde a gente mal arranha a superfície do que rola lá embaixo. Enquanto a gente se distrai com as coisas do dia a dia, o oceano guarda segredos que podem surpreender qualquer um. Tem curiosidade que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre as profundezas. Prepare-se para uma viagem incrível e descubra 20 curiosidades sobre o fundo do mar que vão deixar você de boca aberta. Vamos nessa? Já parou para pensar no quanto ainda tem de desconhecido nas profundezas do oceano? Incrivelmente, exploramos só cerca de 20% de todo o fundo do mar. É engraçado, né? A gente já foi para a Lua, mandou sonda para Marte, mas no oceano aqui do ladinho, quase nada. O fundo do mar continua cheio de mistérios e segredos, praticamente um universo paralelo que ainda não entendemos. E aí fica a pergunta: o que será que estamos deixando de ver? A verdade é que explorar o fundo do mar não é brincadeira. Além da falta de luz, a pressão é absurda, tão forte que pode esmagar facilmente um submarino comum. Já imaginou como seria descer em um lugar onde tudo é escuro e frio? Para isso, a tecnologia precisa ser muito resistente e segura, e por isso poucas expedições conseguem chegar fundo mesmo. Por enquanto, nossa visão do oceano é tipo um trailer de filme, só uma ideia do que realmente está escondido lá. Essa falta de conhecimento deixa a imaginação solta. Quais criaturas vivem nesses cantos esquecidos? Como são essas paisagens nunca vistas? E o que pode acontecer se começarmos a explorar com mais frequência? Um mistério leva a outro, e um dos maiores desafios para entender tudo isso é a pressão extrema. E olha, que isso é só o começo das dificuldades. Quanto mais fundo vamos, mais as coisas apertam. A pressão nas profundezas do oceano é algo difícil até de imaginar, e quanto mais descemos, mais ela cresce. Cada 10 metros a mais de profundidade é como se colocassem mais um peso nas nossas costas, até que, lá no fundo, é como se estivéssemos com o peso de um prédio inteiro sobre nós. E isso é só o começo. Esse ambiente extremo acaba sendo, literalmente, um lugar que afasta qualquer visitante despreparado. Para se ter uma ideia, em alguns pontos do oceano, a pressão chega a ser mais de 1000 vezes a que sentimos aqui na superfície. Isso faz com que o fundo do mar seja um dos lugares mais inexplorados da Terra. Poucos equipamentos são feitos para suportar tamanha pressão, e até mesmo os mais resistentes sofrem para aguentar. De certo modo, o oceano cria uma barreira natural que protege seus segredos, pelo menos, até agora. Esse ambiente extremo é a entrada para alguns dos pontos mais fascinantes da Terra. A cada metro descido, chegamos mais perto da Fossa das Marianas, onde a pressão é maior do que em qualquer outro lugar no planeta. Quer dizer, é como se o próprio oceano estivesse guardando as 7 chaves, seus mistérios e os poucos segredos que conseguimos desvendar. Imagine descer tanto no oceano que você chega ao ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. Esse lugar não é só um buraco qualquer, é o fundo do mar, um abismo colossal de quase 11.000 metros de profundidade. Se colocássemos o Monte Everest lá dentro, ele seria engolido por essa fenda com folga. E o mais curioso é que, mesmo sendo um dos pontos mais explorados por cientistas e documentaristas, esse lugar ainda guarda muitos mistérios não resolvidos. Além de ser o ponto mais profundo do nosso planeta, é um verdadeiro desafio para qualquer equipamento. Ali, o ambiente se torna quase alienígena, com uma pressão que chega a ser inimaginável. Sabe o que isso significa? Qualquer coisa comum ali seria esmagada em segundos. É por isso que os cientistas usam submarinos altamente reforçados para descer até lá. Mas mesmo esses super submarinos têm um tempo contado antes de precisarem voltar à superfície. É como se a própria Terra estivesse dizendo: venha, mas não fique muito tempo. Esse lugar é um lembrete de que, mesmo em um mundo que parece explorado em todos os cantos, ainda há recantos que desafiam nossa tecnologia. O mais impressionante é pensar que, apesar desse cenário que parece digno de outro planeta, há vida por lá. Sim, organismos que parecem ter saído de um filme de ficção científica,
capazes de sobreviver ao frio, à escuridão e à pressão extrema. De alguma forma, eles se adaptaram a viver num ambiente que quase nos obriga a usar a palavra impossível. E a Fossa das Marianas não está sozinha. O que veremos a seguir são as zonas abissais, onde essa adaptação bizarra e fascinante continua, revelando criaturas e fenômenos que parecem desafiar tudo o que entendemos sobre a vida na Terra. As zonas abissais são praticamente um universo paralelo no fundo do mar, onde a luz do sol nunca chega e a pressão seria capaz de esmagar quase tudo o que conhecemos na superfície. Ali, o silêncio é profundo e as águas são geladas, criando um ambiente que parece mais um cenário de filme de ficção científica. Muitos acreditam que nessas áreas reina o vazio, mas, surpreendentemente, a vida se adaptou para prosperar em formas bem incomuns e até assustadoras, com criaturas que desenvolveram estratégias bizarras para resistir à pressão e à escuridão, como corpos gelatinosos e até órgãos bioluminescentes que emitem luz própria. Dá para imaginar. Agora, o mais curioso é como essas criaturas se tornaram tão específicas para esse ambiente, muitas delas incapazes de sobreviver a qualquer outra condição. É como se fossem feitas para esse mundo sombrio e isolado, enquanto seguimos explorando seus mistérios apenas de relance. Aliás, a cada descoberta nessas profundezas, mais perguntas surgem, revelando quão pouco sabemos sobre o fundo do mar. Essas criaturas são verdadeiros campeões da sobrevivência, algumas com corpos bioluminescentes, capazes de gerar sua própria luz em meio à escuridão. Isso não só ajuda na caça, mas também na comunicação entre elas. Uma das características mais fascinantes das criaturas abissais é sua diversidade. Elas vão desde as conhecidas lulas gigantes até criaturas mais exóticas, como os peixes-vapor e as esponjas de água-viva. Vamos agora explorar um dos fenômenos mais intrigantes que ocorrem nas profundezas: a bioluminescência. A bioluminescência é um dos fenômenos mais fascinantes e encantadores que se podem encontrar no fundo do mar. Imagine a cena, a escuridão completa e, de repente, surgem pontos de luz que dançam e piscam ao redor, como se as estrelas tivessem descido para o oceano. Essa capacidade de gerar luz não é apenas bonita, é uma adaptação essencial para muitas criaturas que habitam as profundezas. Elas usam essa habilidade para se comunicar, atrair presas e até mesmo se defender de predadores. Já parou para pensar em como isso funciona? A bioluminescência é o resultado de reações químicas que ocorrem em organismos, permitindo que eles brilhem em tons variados de azul, verde e até vermelho. Entre os muitos seres que utilizam a bioluminescência estão as famosas lulas e alguns tipos de peixes. Por exemplo, o peixe-vapor, que possui órgãos que emitem luz e atraem suas presas com essa estratégia. É como se estivéssemos assistindo a um show de luzes subaquático. Essa adaptação é um verdadeiro espetáculo da natureza, mostrando como a vida se adapta e evolui em ambientes extremos. E quem não ficaria encantado ao imaginar um mergulho em meio a essas luzes brilhantes? Sem dúvida, uma experiência que ficaria gravada na memória. Agora que exploramos esse fenômeno incrível, vamos seguir para os sons misteriosos que reverberam nas profundezas do oceano. O fundo do mar guarda segredos que desafiam a lógica e atiçam a imaginação. Um dos maiores mistérios que emergiu das profundezas é o famoso bloop. Em 1997, cientistas da NOAA registraram um som colossal que ecoou pelas águas, a mais de 5.000 quilômetros da costa da América do Sul. O bloop era tão poderoso que, a princípio, todos ficaram intrigados. Poderia ser um monstro marinho de proporções titânicas ou um fenômeno sobrenatural. Os entusiastas do mistério começaram a especular sobre a origem desse som, fazendo comparações com criaturas lendárias que habitam as histórias de marinheiros e mitos. Esse som ressoante gerou uma onda de teorias. O que poderia ser? Uma criatura abissal gigante, ou talvez algum tipo de comunicação ancestral de seres desconhecidos. Mas, à medida que os cientistas foram analisando mais profundamente, a conclusão se aproximava de algo menos fantástico. Era o som dos icebergs se quebrando. Mas,
claro, a curiosidade ainda persiste e a dúvida continua a pairar. O que mais poderia estar escondido no silêncio do fundo do mar? Os mistérios nunca se esgotam e sempre há espaço para novas descobertas. Agora que falamos sobre o som misterioso do bloop, vamos mergulhar em outra curiosidade: os sedimentos que habitam essas profundezas. Está preparado? Quando falamos dos sedimentos do fundo do mar, é como abrir um baú de tesouros e mistérios. Sabe aqueles fragmentos de meteoritos que caem do céu? Pois é, alguns deles acabam no fundo do oceano, formando uma espécie de arquivo cósmico. Cada camada de sedimento pode contar uma parte da nossa história, e é como se estivéssemos desenterrando os segredos do universo. Imagina só descobrir que uma simples camada de lama pode ter uma história que remonta a milhões de anos. Incrível, né? E não para por aí. Tem também os ossos de dinossauros que foram encontrados debaixo de água. É de deixar qualquer um de queixo caído, pensando na vida marinha da era dos dinossauros. Esses achados ajudam a galera da ciência a entender como tudo evoluiu ao longo do tempo e mostram que o fundo do mar é um verdadeiro museu vivo. Agora, me diz, o que mais será que podemos descobrir nessas profundezas? As profundezas do mar também guardam arcos vulcânicos submersos, resultado de erupções que rolaram há milênios. Esses locais são um espetáculo à parte, com uma fauna marinha que se adapta a essas condições doidas. É como se fossem verdadeiros oásis de vida, onde a natureza dá um show. E aí, fica a pergunta: como será que essas criaturas vivem em um lugar tão extremo? É fascinante imaginar como a vida encontra seu caminho mesmo nas situações mais desafiadoras. Os arcos vulcânicos submersos são uma das coisas mais incríveis que você pode encontrar no fundo do mar. Imagina só! Esses locais são formados por erupções que aconteceram há milhões de anos e, com o tempo, ficaram debaixo de água. A natureza tem esse jeito mágico de criar ecossistemas únicos, onde a vida marinha prospera, mesmo em ambientes que parecem super inóspitos. Por exemplo, muitos desses arcos estão cheios de corais e anêmonas, que, sinceramente, parecem saídas de um filme de ficção científica. E o mais legal é que essas formações não são só bonitas de se ver, mas também funcionam como verdadeiros portos seguros para diversas espécies. Peixes, crustáceos e até mesmo tartarugas usam esses arcos como abrigo e local de reprodução. Imagine um ponto de encontro para várias criaturas marinhas. Além disso, essas estruturas são como os novos pontos turísticos do fundo do mar. Os mergulhadores e exploradores sempre ficam empolgados em descobrir esses lugares, que estão repletos de história e biodiversidade. Quem sabe você não se anima a fazer uma expedição marinha e ver tudo isso de perto? A cada mergulho, há sempre a possibilidade de descobrir algo novo e surpreendente, que nem nos contos de fadas do fundo do mar. E aí, vai encarar essa aventura nas profundezas? Quando se fala em aventuras nas profundezas, não podemos esquecer das cidades submersas. Só com isso a imaginação já começa a viajar, não é? É como entrar em um filme de aventura. Existem lugares como a famosa cidade de Yonaguni, no Japão, que, segundo algumas teorias, pode ser vestígio de uma civilização antiga que foi engolida pelo mar. As formações de pedra são tão enigmáticas que muitos acreditam que não poderiam ter sido criadas apenas pela natureza. O que você acha? Uma antiga cidade perdida ou apenas rochas moldadas pelo tempo? E aí, gostou de mergulhar nesse mundo fascinante do fundo do mar? Agora que você descobriu essas curiosidades incríveis, que tal aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia? Pense nas conversas que você pode ter, nas perguntas que pode fazer e nas novas descobertas que podem surgir. Afinal, quanto mais sabemos sobre o mundo, mais curiosos ficamos, não é mesmo? Então, se você curtiu tudo isso, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica por dentro de mais curiosidades sobre os mais variados assuntos e não perde nada do que está rolando. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e descoberta. Afinal, o conhecimento é um tesouro que nunca se esgota.